Olá, uma ótima noite a todos, a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciarmos mais um dia de estudo, de reunião. Eu sou o Vitor, o menino, e nós, com muita alegria, procuraremos meditar acerca desse evangelho maravilhoso que é a mensagem do Mestre. Como de costume, vamos começar com a prece. E posteriormente, a gente já começa no tema. Vamos lá. Mestre amigo, Jesus, eu gostaria nesta hora de rogar ao teu coração, manso e humilde. Disseste-nos que onde estivesse dois ou mais, reunidos em teu santo nome, tu estarias conosco, aguardando a certeza de que não nos desamparará, que o vosso Espírito se derramará, preenchendo as nossas vidas dessa luz e desse entendimento que aqui nos colocamos. Obrigado por tudo que tens feito em nosso favor, que cada qual que participar, encarnado e desencarnado, se sinta enormemente abraçado, que as luzes do Consolador banhem as nossas casas, ajudando as nossas famílias a encontrarem harmonia e fraternidade. Somos, em verdade, tão pequenos, Pai, mas com a ajuda dos espíritos protetores e tua, temos certeza que conseguiremos avançar. Inspirai-nos e iluminai-nos para que venhamos a compreender a mensagem da noite. Que assim seja. Então, é uma ótima noite a todos, a todas. Já estão aí com a gente, mandaram mensagem no chat, Luiz Antônio Ribeiro, Teca, Leandro Santos, Raquel, Maria Ângela, Ana Lúcia, o Gustavo, corações queridos que já se manifestaram aí. O Leandro sempre com a gente, a alegria e o meu amigo ter a sua presença. Deus te abençoe grandemente. A Alice está chegando aí, vamos que vamos. Hoje a gente vai falar sobre o vislumbrando a nova era. Hoje o tema pede um pouquinho mais de sensibilidade, de cuidado, para que a gente aborde ele com o máximo de bom senso possível, falar do futuro, daquilo que a gente ainda não tem toda a dimensão, pede de nós um cuidado. A gente vai se equipar com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa fazer esse mergulho. Mas é, eu vou começar, eu vou começar aqui com uma fala de Jesus, porque ele nos traz uma lição muito bela no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Ele vai nos dizer assim: eles estavam perguntando para o Cristo sobre, pegar aqui para a gente ter na íntegra. Ó, e perguntaram-lhe os fariseus: quando virá o reino de Deus? Quando virá a nova era? Ele lhe respondeu, dizendo: o reino de Deus não virá com aparências exteriores, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aí, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que curioso, então, a fala de Jesus, porque ela vai ser o norte da nossa reflexão aqui hoje. Olha a capacidade do mestre de síntese, quando ele vai nos trazer essa perspectiva do reino dos céus, não fora,
mais dentro. A síntese da ideia, para que aqui nós trabalhemos, para que nós exercitemos as nossas ideias, será essa. É preciso termos em vista que poderemos nos dar conta do reino divino não fora, propriamente dito, mas dentro. O termômetro, o que será verdadeiramente o medidor, será a qualidade da vida íntima, o reino dos céus. E para tanto, para que a gente compreenda isso que Jesus está propondo aos nossos corações, temos um poema de Maria Dolores, A Ponte de Luz, que é muito curioso e que, de certa forma, vai trabalhar alguns elementos com a gente muito importantes para que a gente possa perceber melhor o tema. E se chama A Ponte de Luz, está no A Vida Conta. Esse livro é muito especial, né? Aqueles que tiverem o interesse, gostarem de poeminhas, de poesias, enfim, é sempre muito bom estarmos com Maria Dolores. E ela vai dizer assim: terminar Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza, onde essa ligação, Senhor, onde esse divino acesso. Então, olha o que Pedro está querendo saber, né? Será que não teria um lugar, uma ponte, para nos conduzir para essa realidade mais linda possível? Para esse mundo onde as coisas já são a expressão da beleza? Será que não poderíamos, né, pensar em algum instrumento ou ferramenta que nos conduzisse a esse reino sublime? Aonde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Então, Pedro, ele está desejoso de vislumbrar a nova era, essas novas perspectivas, o melhor. Jesus silenciou, como entrando em recesso da palavra de luz, que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro. Depois da comprida reflexão, falou ao companheiro: Ouve, Simão, em verdade essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada, que não é bem a antiga estrada humana. Aqui Jesus começa a nos dar referência do processo de penetração real dessa realidade divina. Existe uma estrada, mas essa não é uma estrada humana. Não é uma estrada humana, não é um caminho que você faz, um lugar que você vai, que te auxiliará verdadeiramente a contemplar o, o mais belo, o mais útil, o mais verdadeiro, aquilo que existe de mais magnânimo no universo. Não será isso. Essa é a primeira dica que Jesus está dando para Simão Pedro. Olha, Simãozinho, fica atento, não é uma caminhada humana. Nós precisaremos, no processo, pensar noutras questões. Noutras questões. As luzes da doutrina espírita muito nos ensinam sobre isso. Quando, por exemplo, ao falar da desencarnação, André Luiz diz o seguinte, que permutar diversas
não resolve os problemas intrincados da alma. Você desencarnar ou encarnar não nos torna santos, não resolve os problemas do coração, não resolve os problemas da alma. Fazer isso, aquilo, tão somente um movimento avulso, não representará santificação. Nós precisaremos estar atentos a esse paradigma que Jesus traz, que está em perfeita harmonia com o que os Espíritos vão nos dizer ao fazer referência, ao fazer referência a essa realidade gloriosa. Vamos lá, mas Pedrinho pergunta: como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que o escolha, às vezes vai sozinho, e quase que não tem, senão renúncia, dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste e procura, reduzido à penura e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento e há de saber amargar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedra sem ferir. Desculpará a injúria e humilhação. Se deseja elevar o coração, aponte para o reino do porvir. Então, esse primeiro momento aqui, é verdadeiramente significativo para nós. Porque Pedro queria ter acesso ao melhor, queria vislumbrar o porvir glorioso. E Jesus, no entanto, trará para ele uma perspectiva um tanto que desafiadora. Uma perspectiva um tanto que desafiadora. Talvez Simão não contasse. Porque aqui é como se Simão representasse os nossos corações igualmente. Qual de nós não desejará experimentar um lar feliz, um trabalho, onde as condições são as melhores possíveis, aonde a nossa vida social ela é um mar de rosas sem inimigos e amigos? Qual dos nossos corações não desejará usufruir dessa realidade gloriosa? Mas como nos diz Jesus, ninguém não se vem ao reino dos céus por meio de aparências exteriores. Para que efetivamente nós tenhamos condições de experimentar dessas realizações grandiosas, não poderemos nos furtar da luta, do trabalho, do esforço, das realizações. Para usufruir do melhor, deveremos construir o melhor dentro de nós, para que a partir daí a realidade externa
represente aquilo que já vibra dentro de nós. Não haverá um caminho para a paz. A paz é o caminho que nos permitirá encontrá-la em todo lugar. Porque quem não tem paz em si mesmo viverá sedento a buscar tranquilidade lá fora e voltará sempre portas adentro, mais sedento do que saciado. Porque essas realizações da alma, elas se dão em outro tom. O usufruto dessas realizações espirituais, elas são por nós alcançadas com vistas ao trabalho, à disciplina, ao amor, à alegria. Tudo isso são realidades que a gente começa a concretizar dentro, porque no dizer de Emmanuel, a criatura humana, o homem, enxerga sempre com a visão interior. Com as cores de dentro, julga os elementos de fora. Se o coração está pintado com azul, quando eu vou observar a realidade lá fora, eu também vejo azul. Se o coração aqui dentro é vermelho, lá fora também é vermelho. As cores da vida derivam dos sentimentos que cultivamos na alma. Desse modo, não conseguiremos verdadeiramente experimentar novos patamares de uma vivência superior sem, contudo, o trabalho de organização, de gestão, de transformação dos nossos espíritos. É isso que Jesus está dizendo para Simão. Pedro, essa conquista que você anseia, ela tem um processo. E eu não queria te enganar. Esse processo às vezes é difícil. Como o mestre disse, coração que o escolha às vezes vai sozinho e quase que não tem. Imagina numa travessia. Nós estamos do mundo de expiações e provas, nós estamos no rumo da regeneração. Tem uma travessia que a gente chama de transição planetária. E essa travessia, cada um deve passar por si. Cada um deve fazer por si. Isso quer dizer o seguinte, que o papai não pode fazer para o filho, né? A mamãe vão fazer para o sobrinho, para o neto. Não terá como terceirizar. Cada qual precisará realizar em si o trabalho da transformação. Porque dependerá da qualidade da vida interior para essencialmente termos essa vida ao nosso redor. Porque o nosso pensamento cria a vida que buscamos. A realidade que presenciamos, por vezes, é fruto da nossa intimidade e do nosso coração. Essencialmente é muito bom termos o melhor, mas precisaremos entender que se não desfrutamos agora, não será à custa de varinha de condão que estaremos a experimentar esse glorioso presente chamado paz. Precisaremos estar atentos ao processo de aquisição. Ao processo de aquisição. Porque não terá um espírito no universo que terá se furtado a lei de causa e efeito. Porque evolução é o efeito daqueles que têm lançado as redes do coração na outra banda, como no dizer de Jesus. E nesse momento de travessia,
Nós poderemos aqui examinar o quadro que Jesus traz, as características daqueles que estão a vislumbrar a nova era. É aquele que pratica e vive a lei do bem, pode muitas vezes sofrer o assédio do mal, muitas vezes procurando conter, é o que busca, é o que busca amar até mesmo os próprios inimigos, que procurará superar percalços e desafios, procurará viver a serviço de todos, confiando sobretudo em Deus. Será às vezes colocado dentro de situações difíceis, desculpará injúria e humilhação, procurando elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Então, são características aqui centrais do Evangelho do Cristo, que ele coloca aqui para Pedro. São pilares, pilares, porque quem não sabe perdoar não conseguirá viver no mundo melhor. O nosso mundo interior, ele vai dando as coordenadas. O que a gente vai cultivando no coração vai dando as coordenadas da onde a gente vai chegar. E para esse objetivo maior e mais profundo, os nossos espíritos precisarão se antenar um pouquinho mais. Não é voto de santidade ou de perfeição. Aqui é disposição do cultivo do melhor. Porque no nosso patamar, como os espíritos nos dizem, tem espírito que tem facilidade de fazer o bem. Aí Kardec pergunta, mas e aí, né? E nesses que já há uma facilidade de fazer o bem, eles não têm mérito, porque Kardec estava ouvindo os espíritos dizer que o bem é proporcional ao esforço, ao devotamento e tudo mais. Aí ele perguntou, quem faz o bem com tranquilidade não está esforçando de jeito nenhum, então não é meritório. Aí os espíritos vão dizer, olha, eles já conquistaram isso. Eles já passaram por essa fase que é difícil, porque tem o chamado ponto de virada do espírito. É o mais complicado, a gente poderia dizer, na evolução espiritual. Essa saída do mundo de expiação e prova para o de regeneração. Porque é quando a gente vai realmente começar a alinhar de fato a nossa alma com os objetivos superiores. Imagina comigo, vamos lá, didaticamente pensando. Vamos imaginar a evolução de 0 a 100%. 0 a 100%. Onde 0 é o espírito mais perto, é o espírito simples e ignorante, e 100% é o espírito verdadeiramente devotado ao bem. Vamos pensar nesse dinamismo aqui. Quanto mais perto do início, né, mais ignorante o espírito é. Só que mais perto do início também, e é o caso de muitos de nós, a gente pode dizer que tem raízes no mal. Então, a caminhada é de purificação para a gente chegar no 100%, que é o bem. Só que ninguém chega no 100%, que é o bem, do dia para a noite. É uma construção. Então, 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, até a gente chegar lá. A gente chegar lá. Então, quanto mais perto do ponto final, mais o bem é predominante. Quanto mais perto do ponto de início, mais o mal pode ser predominante. E nesses casos, quando a gente fala mais perto do início, mais arraigado ainda
em determinados automatismos, tem um pouquinho mais de dificuldade em relação aos impulsos. Quanto mais próximo, quer dizer, mais o mal está predominando. Só que o que que acontece? O espírito que às vezes está lidando com essas forças muito intensas, ele vai aprendendo a se trabalhar. Por quê? Porque o mundo de regeneração, ele é o quê? É dos espíritos perfeitos? Não. Dos em melhores condições? Também não. Mas é desses que estão fazendo a virada de 0 a 50%, vamos dizer assim. Nesse embate de forças, é aqueles que estão já pendendo para os 51%, ou seja, o bem neles já começa a se tornar preponderante sobre o mal. O desejo de seguir as determinações divinas já começa a ficar maior do que os espíritos anteriores. Mas se a gente não alcança esse predomínio do bem, essa disposição de o bem começa a ser natural, se não tiver um trabalhinho. Se não tiver um trabalho. Então, isso é importante a gente considerar. Talvez é um instante mais difícil, por quê? Porque a gente ainda vive nas lutas do bom combate. Pelo menos tem que ser o bom combate, né? Não o mau combate. Tem que ser verdadeiramente um bom combate. Porque é aonde, nesse jogo de forças, que às vezes a gente queria ajudar, mas vem uns sentimentos diferentes, e a gente ainda está numa. Né, na mesma hora que as coisas estão legais, de repente já não estão, e a gente ainda oscila muito, porque esse jogo de forças dentro de nós. E aquele que perseverar até o fim será salvo no dizer do Mestre. Aquele que em si mesmo vai trabalhando esses princípios superiores, vai construindo a vida. A vida. Porque o mundo de regeneração é ocupado por espíritos regenerados. Não é o mundo de regeneração que chega, são os espíritos que, se regenerando, inauguram um novo patamar, trazendo novas perspectivas, porque na maioria das vezes a gente ainda tem falado da realidade espiritual ainda com a perspectiva externa, esperando as coisas externas. Mas não é de repente as pessoas vão estar postando somente coisas boas. Isso não vai acontecer do nada, se a gente não começar a trabalhar e não começar a fazer. Se a gente não começar a dedicar os nossos esforços a esse propósito. Porque eu vou ser mais caridoso não pelo mundo que eu vou passar a habitar, mas porque eu, trabalhando o meu espírito, vou ter condições de melhorar as minhas relações e condições. Tudo isso a começar de mim. O reino dos céus está aqui dentro. E a gente já pode viver o melhor agora. Por isso, né, tem um biógrafo do Chico que dizia que o Chico foi o homem que viveu à frente do seu tempo. Por que ele viveu à frente do tempo? Porque diante da realidade social, ele comprou um propósito, vamos dizer assim, se dispôs a cultivar ideais que fossem mais elevados. Então, o dia a dia dele, de ajuda, de amparo às pessoas, não surgiu do nada. Não foi porque de repente Deus quis, porque nós vamos recebendo as coisas à medida da nossa capacidade. Quanto mais o espírito se prepara, mais ele vai tendo condições de perceber o bem ao seu redor. Então, Simão está aqui recebendo por parte de Jesus uma grande lição, que é também a nossa lição. É muito bom quando lá em casa, né? Quando eu estava lá no carro, fazia brincadeira que eu queria ter
uma pia igual a de lá. Coloca a louça suja de noite e de manhã cedo ela amanhece limpa. Eu queria ter, assim, na minha casa mesmo, um desse jeitinho. Você coloca lá, suja, tudo sujo, e de manhã cedo aparece limpa, porque a ajudante lá de casa, que é um anjo da guarda para mim, isso lá do carro, ela, ela chegava cedinho e na hora que eu ia para a cozinha já não tinha mais nada, já estava tudo limpinho. Mas, essencialmente, alguém trabalhou, alguém fez. E aí é preciso compreendermos a importância de Jesus. Aí é importante compreendermos a presença de Jesus. Porque o que que ele fez? Ele começou a dar as coordenadas do processo para todos os espíritos. Jesus fez a travessia. A travessia. Como assim? Conta-nos então, continua contando-nos Maria Dolores. Ela diz assim: alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarces. Queria ver o Mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto e ao fitá-lo magoado. Longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, não temas, crê somente. Recordo os pensamentos teus e meus. Essa cruz que me arrasta e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Olha que especial. Qual era a ponte? Porque o Pedrinho estava preocupado com o quê? Com essa pontezinha que ia ajudar a gente a alcançar a realidade gloriosa. Esse, essa ferramenta, isso que a gente, de certa forma, tomaria para chegar lá onde a gente queria. E Jesus mostra para ele que a cruz é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. E a gente pensa assim, meu Deus, o que é isso? Meu Deus. A cruz para a gente é muito temida por causa, talvez, do aspecto físico que nos impressiona. Para Jesus representou o compromisso dele com os nossos corações. Jesus estava disposto a amar as nossas almas. E ele mostrou que o amor dele não foi até a Santa Ceia, mas verdadeiramente ultrapassou as barreiras da conveniência. Nós não compreendemos, nós não conseguimos apoiar, nós o deixamos como que sozinho diante do testemunho. Mas isso não foi o suficiente para que ele desamasse algum coração da humanidade. O compromisso dele era nos servir. E ele mostrou isso, que a disposição dele em desejar-nos o melhor não estava sujeita às circunstâncias. Passar pela cruz é atravessar a travessia, porque é ser experimentado nas nossas maiores dificuldades e mesmo assim não perder a direção da onde nós rumamos.
Porque imagina uma travessia. É pinguela que fala quando a gente vai na roça e tem um toco de pau assim para se atravessar de um lado para o outro. Sei agora. Alguém me conserta aí se eu estiver errado ou não. Mas imagina se a gente começa a se atemorizar pela passagem, a gente deixa, né? A gente se mostra mais distante e muitas vezes dificulta a nossa própria chegada, porque essencialmente esse instante de verificação de valores, cruz ela pode ser muita coisa, né? Esse momento de verificação de valores é um instante de temperamento, de separar, né, os homens dos meninos para dar dimensão aí daqueles que essencialmente guardam esse compromisso, essa confiança, e aqueles que apenas aparentemente estão entendendo o que é evolução. Porque nas horas mais difíceis, resta-nos aí para a gente entender o que na verdade nós estamos compreendendo da vida. Porque aqueles que entenderam o processo não abrirão mão do amor, permanecerão a servir, estarão dispostos a fazer o bem de todos, confiantes na providência divina que está ao lado dos seus corações. Pela qualidade da vida íntima, poderemos perceber o quanto a gente já interiorizou do Evangelho, porque a maioria de nós outros titubeamos diante das circunstâncias e às vezes bandeamos para a negação, que às vezes representa a cara amarrada, a birra que a gente faz, o orgulho que a gente deixa vencer, o egoísmo que às vezes predomina. Todos esses são fatores que, na verdade, falam da dificuldade da compreensão da mensagem. O Mestre é extraordinário na sua vivência, mais difícil, porque quanta grandeza não percebemos na expressão singela do início ao fim. Ninguém cuidou de tanta gente no momento de dor como o Cristo, porque lá estava ele preocupado com Maria, cuidando de João. Lá estava ele amparando o Cirineu. O Cirineu, aquele que carrega a cruz. Muitos de nós conhecem, talvez, a história que Maria Dolores também conta nesse livro, a Bíblia conta. Talvez muitos de nós conheçamos ou não, mas aquele Cirineu que fora constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz, ele a princípio não queria, mas o soldado impõe, e aí ele vai até o final, até Jesus ser crucificado, e ele pede desculpas por não ter se esquivado do testemunho, reconhecendo que Jesus era um homem de bem. E aí, em meio à presença do Cristo, ele explica: olha, mestre, peço desculpa, é porque eu tenho uma filha que é cega e muda em casa e ela está me esperando. Se você puder, por favor, amparai minha filha. Jesus não falou assim, mas você está vendo a minha situação? Rapaz, como é que você me pede um trem desse? Não, bondosamente, Jesus dá um jeitinho. Chegando em casa, o Cirineu tem uma surpresa. A filha que era muda e cega, diz assim: Pai, uma luz me visitou. Agora posso ver. Quão belo é esse mundo! É um jardim. E verdadeiramente o Cirineu fica tocado pela extensão do amor do Cristo. Ninguém cuidou de tanta gente como Jesus.
porque para verificarmos o quanto dessas bases da nova era estão em nós, a gente pode falar dessas experiências de travessia, que a vida às vezes tem nos apresentado. É difícil, os testemunhos às vezes não são fáceis, mas nós não podemos perder a direção, porque quem nos guia é o Cristo, quem nos conduz os passos é o Mestre. O roteiro está traçado, mas não só a direção. O seu amor e a sua bondade têm velado pelas nossas almas. Portanto, nesse vislumbrar da nova era, poderemos pensar na borboleta que se submete aos processos para alcançar a formosura das belas asas que lhe permitem voar com liberdade. Não alcançaremos efetivamente essa fase majestosa se não nos empenharmos muitas vezes em passarmos pelo casulo, que às vezes significa, muitas vezes, um momento de solidão, em que nós não somos compreendidos de fora, mas nós estendemos as mãos àqueles que nos cercam. Jesus, na hora do horto, no momento antes de ser preso, ele chama Tiago, João e Pedro. Chama os três porque ele queria a presença daqueles amigos, era o que ele, de certa forma, mais confiava. E Jesus chama eles para estar com ele orando. E os três discípulos dormem. João era o mais atento, ele falou para os outros: gente, não vamos dormir, Jesus confia em nós, vamos ficar acordados. Só que, infelizmente, os três dormem, os três dormem. Jesus acorda eles, falou: gente, nem por um pouquinho vocês estão conseguindo vigiar comigo. Aí Jesus volta a orar de novo e de repente os cabuquinhos estão dormindo de novo. Ele acorda eles de novo, só que dessa vez eles são surpreendidos pela presença de Judas e os soldados romanos que estavam chegando. Aquele momento foi sozinho, mas Jesus não abriu mão de cuidar deles, porque o mesmo João que dormiu ali foi o mesmo João que recebe o presente da paternidade, da maternidade de Maria, lá no Calvário. Ou seja, naquele momento, a oração do horto, ela significava para o Cristo e para a humanidade esse compromisso. Porque os outros podem até nos abandonar, mas a gente não abandona. Os outros podem até se desconectar, mas a gente não desconecta. Se os outros não querem o bem, tudo bem. Mas se a gente abre mão do bem, a gente perde a oportunidade de vislumbrar a realidade gloriosa. Porque, essencialmente, somente percebe um novo patamar, a chamada ressurreição, os que essencialmente se colocam à disposição da vida para confiar e trabalhar, reconhecendo as próprias deficiências, mas sem perder os olhos, a visão do Mestre. No dizer de Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de onde eu vou chegar. Paulo já vislumbrava a nova era, porque a confiança é essa ligação perene entre o mestre e o discípulo que nos faz enxergar a nova era. Mesmo quando as dificuldades salteiam, nos trazendo escuridão, a confiança é a luz primorosa que brilha nos nossos caminhos, mostrando que nos nossos destinos há luz, esperança, felicidade e paz. E que não precisaremos desconfiar, porque Ele estará conosco.
A mensagem que gostaria de compartilhar aqui é essa, e agradeço a misericórdia e a paciência de vocês estarem aqui comigo. Vamos para a nossa prece. Caso tenha alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou orar e a gente volta para despedir. Jesus, eu estou aqui para orar. O Senhor conhece o meu coração, sabe das minhas lutas internas, das dificuldades que eu tenho. Seu Evangelho tem brilhado sobre os meus passos, ajudando-me além das sombras da ignorância a perceber a extensão do amor divino por mim. Hoje compartilhamos um pouquinho desse roteiro glorioso para vislumbrar a nova era. Todos nós estamos querendo paz, né, Senhor? Visitando as nossas almas, o Senhor tem percebido a extensão dos nossos anseios. Não há um ser que não deseje ser feliz, só que nem sempre temos conseguido enxergar nas tuas lições o roteiro divino. Quantas vezes esse evangelho tem estado distante dos nossos respeitos? Ensina-nos a ultrapassar as linhas do egoísmo que tantas vezes tem nos tisnado a visão, nos auxiliando a perceber tão somente caos e depressão. Que possamos ver muito além, através da luz que brilha intensamente a partir dos nossos corações. Chamaste-nos para ser a luz, e nenhum de nós vislumbrará esse novo mundo sem antes brilhar, sem antes fazer mais claro e vivo essas novas esperanças, que nós possamos contigo criar esse espaço de intimidade, mestre, para a gente conversar mais com o seu coração, lavar mais as nossas almas, procurando na tua presença um médico que poderá acalmar as dores do nosso peito, ao preço das feridas tão nítidas no nosso ser. Ajudai-nos, cuidai de nós, Senhor. Os enfermeiros que são os nossos anjos da guarda, tantas vezes têm nos pedido calma e nos suplicado serenidade. E muitas vezes nas nossas teimosias, a gente tem penetrado climas tão difíceis e tão complicados. Oh, Senhor Jesus, cuidai dos nossos corações. Temos precisado muito do teu auxílio. Estendei vossas mãos, que possamos contigo avançar nessa ponte de luz, amando e servindo sempre. Que assim seja. Enfim, pessoal, era isso que a gente gostaria de compartilhar. Espero que todos tenham uma ótima noite, um bom descanso. Meu papai também estava aí. Obrigado, pai. Eu não sei quem chegou depois, mas enfim, uma ótima noite a todos e que Jesus nos proteja. Até uma próxima.